Começou o Setembro Amarelo, um mês inteiro de discussão, de debates, a prevenção ao suicídio. Tudo bem, como vai? Tudo bom. Bom dia, bem-vindo. Eu falo que é um assunto delicado, até para a imprensa tratar do suicídio, às vezes existem algumas regras que são muito delicadas, mas eu acho, e a gente já conversou sobre isso, que é importante falar, alertar. Eu queria primeiro perguntar a importância justamente do Setembro Amarelo, que eu falo sempre que essas campanhas, Setembro Amarelo, Outubro Azul, enfim, deveriam acontecer durante todo o ano, mas já que tem o Setembro Amarelo, qual a importância para a gente destacar essa discussão, né? Sim, esse é um mês muito importante, que é um mês onde a gente para dar atenção a esse assunto, como a gente mesmo conversou, muito importante, porque a gente precisa parar para pensar. Se 90% dos casos de suicídio são causados por distúrbios mentais, então temos que pensar como é que nossa sociedade ela está adoecendo. O que é que a gente precisa fazer para cuidar dessas pessoas, para a gente levar uma qualidade de vida melhor para a sociedade? Agora, como perceber uma mãe, um pai, um parente, um amigo, que tem uma pessoa que está passando por uma fase muito difícil e precisa de uma mão, de um afeto, de uma ajuda para evitar uma coisa pior? Tem um comportamento que o familiar faz que acaba não ajudando, como dizer que é falta de Deus, dizer que é frescura, né? Dizer que vai passar. E penso que a gente precisa chegar para esse indivíduo que está passando por essa situação e dizer: o que é que você precisa? Precisa de ajuda? Chegar junto, escutar. Não ignorar, você tem que abordar. Exatamente. Bom, a partir de hoje, no AN Aratu Notícias, a partir das 7h15, vamos ter várias ações, digamos assim, entrevistas com você sobre isso. Eu queria que você convidasse o público para assistir ao AN a partir das 7h15 da noite e destacasse a importância dessa campanha também. Sim, é muito importante. Todo mundo está acompanhando. A gente se empenhou para fazer um material muito bom para vocês. A gente vai estar falando sobre o suicídio, vai estar falando sobre a depressão e vai estar falando sobre o público neuroatípicos também, como TDAH, autismo, esquizofrenia, porque é um público que também adoece e também tem ansiedade, também deprime de forma diferente, mas a gente precisa estar cuidando, porque a gente precisa entender o que é que está acontecendo, tá certo? Estamos juntos. Obrigado, Ciro. Obrigado. Obrigado pela parceria também. Por que a Associação Brasileira de Psiquiatria escolheu o mês de setembro? Porque no dia 10 é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por que 10 de setembro? Então, nos Estados Unidos, no Colorado, houve um jovem que ele tinha habilidades mecânicas, ele tinha um carro amarelo, né? E daí a família não percebeu esse adoecimento dele, que silenciosamente ocorreu da pior forma. Então, o que aconteceu? Ele tirou a própria vida, né? E aí, no sepultamento dele, os amigos e familiares acabou fazendo cartinhas, recados dentro de um envelope, com telefones, para poder se comunicar se houver algum momento de tentar comunicar-se com alguém, e com fitinhas amarelas. Eles conseguiu fazer essa comparação do carro amarelo com essas fitinhas amarelas. Daí essa ideia expandiu para o mundo todo, e no Brasil também, é claro, e aí o Brasil adotou, né, essa ideia baseada na OMS, né, que aí ficou registrado o Setembro Amarelo como um dia primordial do combate ao suicídio, e que as famílias prestem mais atenção, né, não fique no oculto, mas que escute seus familiares, escute seus amigos, não só os artistas que acabam aqui me adoecendo, mas também dentro das nossas próprias casas. Então é preciso ter esse olhar delicado e ter empatia, né? Sentar e conversar para saber onde é que está o erro, da onde partiu, como aconteceu isso. Então é basicamente isso. E não vamos repetir essa cena, ela serviu, esse exemplo, né, acabou se tornando um exemplo muito trágico de uma família que não conseguiu observar que esse familiar estava adoecendo e não pôde ajudar de uma forma correta ou pedir ajuda da forma correta para ajudar esse familiar. E quantos casos como esse vêm se repetindo a cada dia? Então, essa data de hoje é para a gente ficar atento e observar o nosso redor e também se observar. E para debatermos esse tema
tão importante, tão delicado, que não pode ser tabu, o neuropsicólogo Ciro Guedes. Ele vai nos ajudar a apontar sintomas de depressão e, principalmente, como auxiliar as pessoas a pedirem ajuda. Esse é o convite. Vamos discutir sem tabu. Vamos discutir como prevenir o suicídio. Junto com Ciro Guedes e junto com a Anne, teremos conteúdos exclusivos durante todo esse mês. Até lá! O Setembro Amarelo é um mês muito importante, porque é um mês onde a gente vai pensar sobre o suicídio, a gente vai pensar sobre a depressão. É nesse momento que a gente tem que quebrar esse tabu de falar sobre esse assunto, porque é uma crença em nossa sociedade que falar sobre esse assunto, as coisas vão piorar. E acredito que não. Acredito que quando a gente fala sobre o assunto, a gente leva essas informações para as pessoas que estão precisando e a gente promove uma qualidade de saúde mental e de vida para a nossa sociedade. O consultório físico, ele é muito importante porque é um lugar onde a pessoa ela vai estar dentro do seu próprio íntimo para trazer as questões que te afligem, os conflitos emocionais, os conflitos existenciais. E não poderia ser diferente, porque às vezes em casa é onde esses conflitos iniciam. A pessoa se deslocar para um espaço diferente, onde ela pode se sentir acolhida e segura, eu acho fundamental no processo de tratamento sobre essas questões. A família tem que prestar atenção no comportamento desse indivíduo. Ele começa a ficar calado, ele começa a ficar silencioso. E quando ele diz algo, ele diz no sentido de querer desistir de tudo, nada mais me alegra. A pessoa ela começa a ter pensamentos depreciativos de si e da própria existência. E esses são os primeiros sinais que quem está observando pode começar a ficar atento e começar a se aproximar mais dessa pessoa. A melhor coisa é procurar um profissional. E enquanto procura esse profissional, evitar um comportamento que acaba piorando a situação, que é isso é frescura, isso é besteira, isso é falta de Deus. Esses comentários, eles acabam potencializando aquela dor que aquele adolescente ou aquele adulto ele pode estar passando. Todas as idades elas passam por essas questões. Porém, a gente tem uma margem, assim, por exemplo, um homem é um sexo que ele é mais perigoso, porque a mulher, às vezes, ela tem a ideação suicida, mas não evolui para cometer o suicídio, para a tentativa do suicídio. Porém, quando é um homem adulto, essa chance da ideação suicida ela pode aumentar e o cuidado precisa também estar atento. A pandemia, ela mudou o contexto da maioria das pessoas, né? E algumas pessoas conseguiram se adaptar e outras não. E essas que não conseguiram se adaptar, que é uma questão da inflexibilidade cognitiva, e isso acabou potencializando, né, a ansiedade, potencializando a depressão. Algumas pessoas até já tinham, mas com a pandemia isso se potencializou e isso não diminuiu ao longo do tempo, que a pandemia ela deu uma afrouxada, só que as pessoas ainda continuam com esses sintomas altos. E a gente precisa cuidar dessas pessoas, acolher esse público que foi afetado pela pandemia. O público mais jovem, ele estava se adaptando, e esse processo da adaptação da vida do adolescente para a vida adulta foi mexido com a pandemia. E isso pode gerar gatilhos para levar a esse jovem a adoecer mais do que a nossa sociedade tem adoecido os jovens. Inteiro dedicado a debates sobre como prevenir suicídio. O neuropsicólogo Ciro Guedes é nosso convidado para nos ajudar a identificar e também a saber como tratar as pessoas em depressão. Acompanhe. Vamos desmistificar alguns pontos importantes sobre a depressão, sobre o suicídio e sobre a avaliação neuropsicológica, a importância da avaliação neuropsicológica. Um ponto importante para a gente poder estar conversando aqui é sobre a depressão. A depressão e tristeza são coisas completamente diferentes. A gente tem um rebaixamento de humor por algo que aconteça no nosso ambiente, a gente acorda de mau humor e isso não tem problema nenhum. Não quer dizer que a gente esteja com depressão. Quando esse rebaixamento de humor não tem uma causa aparente e começa a
persistir por 2 semanas consecutivas, então é o momento de se preocupar, é o momento de procurar ajuda, porque um profissional ele pode identificar os pontos que está ali incomodando, que pode estar dentro do quadro de uma depressão de fato. Pontos como anedonia, onde o indivíduo deixa de sentir prazer por coisas que ele sentia prazer antes. Um outro ponto é o suicídio. Existe uma diferença entre a ideação suicida e a tentativa de suicídio. São coisas diferentes. A ideação suicida são os pensamentos. Quando o indivíduo ele começa a pensar sobre. Isso não quer dizer que ele vai evoluir para a tentativa de suicídio. Porém, a gente precisa estar atento, ele precisa pedir ajuda. Esse é o momento, porque isso pode se agravar. Hoje, os estudos prévios, eles apontam para a temática do suicídio que um dos motivos que leva à ideação suicida é a inflexibilidade psicológica. Por isso, se faz necessário a importância da avaliação neuropsicológica. Por quê? A avaliação neuropsicológica, ela vai medir a funcionalidade dessas funções executivas, para a gente poder identificar se o indivíduo está dentro dessa inflexibilidade, se ele corre esse risco. TDAH, autismo, esquizofrenia, Alzheimer, esses grupos, eles são vulneráveis, porque o que é que eles têm em comum? Todos eles sofrem de ansiedade, todos eles sofrem de depressão, de formas diferentes, mas eles estão vulneráveis a essa inflexibilidade psicológica, essa inflexibilidade cognitiva. Faz sentido para você? Oferecimento. Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. Vou falar mais um pouco sobre o Setembro Amarelo, a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E quero trazer um dado da OMS que diz que 90% dos casos de suicídio estão relacionados a distúrbios mentais. Um outro dado da OMS também diz que 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, que faz a gente pensar, o que está levando a nossa sociedade a deprimir? Existem vários fatores que levam o indivíduo a deprimir. Porém, existem alguns fatores que a gente pode começar a ter uma atenção maior. Um deles é a ansiedade. A ansiedade hoje, ela vem crescendo cada vez mais e a nossa sociedade não está tendo o controle devido, porque a ansiedade é algo natural e precisamos dela. Porém, se essa ansiedade ela for exagerada, ela pode levar esse indivíduo a deprimir. Então, cuidar dessa ansiedade quando ela começa a te paralisar é um sinal de cuidado, é um sinal de prevenção. Outro ponto é o tabu que se tem de se procurar um profissional para cuidar das suas questões mentais. Se você percebe que existem conflitos emocionais, conflitos existenciais que está te impedindo, que está atrapalhando o seu trabalho, que está atrapalhando o seu relacionamento, que está atrapalhando a sua vida, procure um profissional. Outro ponto é as redes sociais. E a gente precisa se preocupar, porque da forma como a gente está atuando nas redes sociais, está sendo de uma forma nociva. Uma pessoa que não está se sentindo bem, uma pessoa que já está em um processo deprimido, um processo de depressão, quando ela entra na rede social, ela acredita que todo mundo está bem, e ela não. Porém, isso não é verdade, porque a rede social e o que as pessoas postam, só postam coisas positivas, só postam fotos cheias de filtro, só momentos felizes, levando esse indivíduo a pensar que só a vida dele que não anda, que não presta. E esse indivíduo ele precisa parar para pensar que essas redes sociais elas não são tão reais como ele pensa que é. Procure ajuda e entenda que o número de possibilidades para você tentar é enorme. Faz sentido para você? Oferecimento. Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. E olha, a discussão sobre transtorno mental é importante durante o ano inteiro e ganha mais atenção durante o Setembro Amarelo. Hoje vamos falar sobre o TDAH. Hoje vamos falar sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Como funciona, como deprime. Como a gente reconhece o TDAH? O funcionamento de uma pessoa que tem TDAH é caracterizado por
falta de atenção, impulsividade, inquietação. A mente da pessoa que tem TDAH é cheia de pensamentos que geram diversas ideias. O que é uma ideia? É um cruzamento de pensamento. Quando dois pensamentos se cruzam, gera uma ideia. Porém, a mente de uma pessoa que tem TDAH, ela começa a ter muitos pensamentos que geram muitas ideias. E quando ele começa a se focar em uma ideia, vem outra e outra e outra. É um emaranhado de ideias. Logo, ele tem dificuldade de terminar aquilo que começa, levando frustração nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida como um todo. E isso pode deprimir. E deprimir por exaustão, porque gera um cansaço, tentar e não conseguir. Eu gostaria de saber como distinguir uma criança que tem TDAH com uma criança muito agitada. É necessário procurar um profissional para fazer uma investigação, psicólogo, psiquiatra, neurologista. Porém, o profissional ideal para saber se eu tenho ou não TDAH é um neuropsicólogo. Por quê? O neuropsicólogo vai medir essa atenção, vai medir essa memória, além de observar o histórico desse paciente. Fica a reflexão. Faz sentido para vocês? Oferecimento. Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. Público a respeito de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você já ouviu falar em TDAH? Acompanhe o nosso especialista. Vamos falar mais sobre o TDAH. Quais são os cuidados e o perigo da automedicação. Como o TDAH é um processo do neurodesenvolvimento, acontece na infância, a pessoa já nasce com o TDAH, esse cérebro ainda está em desenvolvimento. É como uma massa de modelar. E se a gente leva essa criança para um ambiente bom, um ambiente favorável, um ambiente que estimule esse crescimento, que estimule lidar com as frustrações, essa criança se desenvolve muito mais rápido. Mas se a gente coloca essa criança em um ambiente não favorável, com vivências não favoráveis, isso pode gerar ônus para essa criança na vida adulta. Um exemplo, se você chega no shopping, na praça de alimentação, você vê diversas crianças presas no celular, presas no tablet, em vídeos, em jogos. E isso, excessivamente, pode mexer com o grau de frustração dessa criança, porque essa tela gera um nível de dopamina muito grande. E se você tira essa tela, essa criança frustra. Quando você vai ver, essa criança tem uma dificuldade em lidar com coisas que geram uma menor quantidade de dopamina, como ler um livro, como fazer o dever de casa. E ela acaba indo para o consultório achando que pode ter TDAH e às vezes é uma questão só comportamental. Um outro cuidado é a automedicação, que pode acontecer na infância, também na vida adulta. Na infância, quando a criança está no colégio e ela é muito agitada e não segue os padrões do colégio, as mães ou até mesmo os professores indicam a receitar autoestimulante como Ritalina, Venvance para uma criança sem um apoio de um profissional, porque só o médico pode receitar, um neurologista, um psiquiatra. E essa automedicação na infância é um crime. Na vida adulta, o indivíduo ele tenta passar em concurso e ele acha que tomando essas medicações ele vai aumentar esse potencial. Porém, isso a longo prazo pode gerar também ônus como ansiedade exagerada e pode contribuir para esse indivíduo deprimir. Como é que eu faço para tratar o TDAH? Você pode tratar o TDAH com medicação, você pode tratar o TDAH com ajuda psicológica, com a reabilitação neuropsicológica, porém, você também pode tratar tanto com a medicação e a reabilitação. Só que só um profissional que pode estar qualificado para ver qual a melhor forma para você. Faz sentido para vocês? Oferecimento. Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. Esse aí foi o neuropsicólogo Ciro Guedes, nosso parceiro no Setembro Amarelo. Vamos hoje falar sobre o transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. Como é que ele funciona, como deprime e como é o tratamento. Quais são as características do autismo? O seu funcionamento é caracterizado por alguns sintomas, como disfunções na área social, disfunções comportamentais e comprometimento na comunicação.
tem como pré-requisito acontecer antes dos 3 anos de idade e é muito mais comum do que a gente imagina. Porém, o seu diagnóstico muitas vezes não é feito por falta de informação ou até mesmo por não encontrar o profissional adequado. Mas como é que uma pessoa que tem um transtorno do espectro autista deprime? A depressão no transtorno do espectro autista é muito comum no grupo do autismo leve e eles são muito confundidos com uma pessoa mal educada, uma pessoa antissocial, uma pessoa esquisita. Isso gera uma dor, isso gera um conflito que acaba levando ele a adoecer. E como a pessoa que tem esse espectro tem um comprometimento na comunicação, ele não consegue verbalizar isso que ele sente e isso deixa ele ainda mais vulnerável a deprimir. Mas como é que eu sei que um filho meu que tem um espectro autista ou alguém que eu conheço está deprimindo ou está com depressão? Existem alguns indicadores para ser observado, como o aumento da estereotipia, o aumento das autolesões. E se você percebe algum desses indicadores aumentando, procure um profissional. E como é o tratamento para as pessoas que têm um espectro autista? O tratamento em base do ABA é muito bom, assim como a terapia cognitiva comportamental, a TCC. Faz sentido para vocês? Oferecimento: Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. Esse foi Ciro Guedes explicando a gente mais sobre TEA, transtorno do espectro do autismo. Gatilhos para esquizofrenia. Quer mais informações? Acompanhe com o especialista Ciro Guedes, o nosso consultor do Setembro Amarelo. Vamos falar sobre esquizofrenia, como ela funciona e como deprime. O seu funcionamento é caracterizado pela perda do contato com a realidade, através dos delírios e alucinações. Acontece com muito mais frequência no público jovem, entre a adolescência para a vida adulta. Apesar de ter um componente genético, o ambiente contribui muito para a esquizofrenia, quando há um abuso de substâncias químicas, abuso de drogas, no público que já tem uma predisposição genética, isso pode potencializar a manifestação da doença. Mas como é que uma pessoa que tem esquizofrenia tem depressão? Existe um sintoma negativo chamado de embotamento afetivo para a pessoa que tem esquizofrenia, que faz com que ele tenha um olhar indiferente. Ele não reverbera o sentimento como as outras pessoas e causa uma sensação como se ele não tivesse sentimento, como se ele não ligasse para o que está ao seu redor. E isso pode ser confundido com depressão. O profissional ele precisa estar atento para saber se essa esquizofrenia tem como comorbidade depressão também, para o tratamento ser feito das duas formas, tanto para a esquizofrenia como para a depressão. A pessoa que tem a depressão pode ter a tentativa de suicídio muito maior, porque os delírios, as alucinações geram vozes para essa pessoa, vozes de comando que pode fazer, que influenciar ela chegar à tentativa de suicídio. Então precisamos estar atentos. Caso você queira saber mais sobre esse assunto, mais sobre esquizofrenia, mais sobre o autismo, sobre o TDAH, entre em contato com nossas redes sociais, o Instagram do Espaço Ligno, o Instagram Cirologia e também temos o canal do YouTube Cirologia. Estaremos prontos para poder esclarecer informações sobre esse assunto. Faz sentido para vocês? Oferecimento: Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. Esse foi o especialista Ciro Guedes. Olha, tem muita informação aqui no ar. Saúde, né, que é o seu bem maior. Vamos agora a mais uma edição do quadro AN Saúde aqui no Aratu Notícias e o psicólogo Ciro Guedes vai trazer dicas para a gente de como evitar a depressão na terceira idade. Confira aí.
Olá, meu nome é Ciro Guedes, sou psicólogo e neuropsicólogo e hoje vamos falar sobre depressão na terceira idade. A depressão na terceira idade é muito confundida com o envelhecer, com o envelhecimento. É como se fizesse parte, e digo desde já que não faz parte. Quais são os principais motivos que levam o idoso a deprimir? O primeiro deles é o não cuidar da saúde. Isso pode ser um gatilho para levar à depressão. Um outro ponto é o não planejamento da sua aposentadoria. A quebra da rotina, né, a mudança de tarefas pode levar esse idoso a deprimir. A síndrome do ninho vazio é um outro motivo também muito característico. Esse pensamento de a minha vida é cuidar dos meus filhos. Isso é muito perigoso, porque a gente precisa construir essa independência emocional para a gente poder ter uma saúde mental muito melhor. O que a gente precisa fazer para cuidar dessa depressão na terceira idade? Fazer exercício físico, isso é fundamental. Cuidar da nossa saúde, porque isso é um dos pontos que eu falei anteriormente, e construir essa rotina, seja lá fazendo um crochê, seja lá aprendendo um novo idioma. Olha que legal! Pode ser você aprender uma dança, entrar em uma escola de dança, fazer yoga. Agora, se você está tendo dificuldade em lidar com essa depressão, se você tem um familiar que também está passando por esse tipo de situação e você também está diante dessa dificuldade, não meça esforço, procure a ajuda de um profissional. O acompanhamento terapêutico é muito bom. Se precisar de um acompanhamento psiquiátrico, isso também se faz necessário, mas esse é um ponto onde a gente não pode deixar de lado. Faz sentido para vocês? Estamos chegando na reta final e hoje vamos falar sobre uma das maiores doenças neurodegenerativas, Alzheimer. O seu funcionamento é caracterizado pela demência, a dificuldade que os neurônios têm de se comunicar entre si, levando à morte desses neurônios. Isso leva a prejuízo na memória dessa pessoa, na vida ativa dessa pessoa, tanto a pessoa que tem um Alzheimer, como também a família que está envolvida. Queria saber o que é que causa a doença de Alzheimer. Todos nós estamos sujeitos a demenciar. Basta a gente envelhecer e esse processo ele começa a acontecer. Porém, a pessoa que tem um Alzheimer, isso acontece muito mais rápido e mais cedo. Como prevenir a doença de Alzheimer? Não tem como impedir, mas tem como retardar com medidas simples. Uma alimentação balanceada, a rotina de exercícios físicos. E Ciro, eu venho esquecendo informações. Será que eu tô com Alzheimer? Não necessariamente. A mente, quando ela tá estressada, quando ela tá com preocupações demasiadas, isso acaba gerando dificuldade de lembrar de algumas coisas, como onde deixei a chave do carro, onde deixei o relógio, onde deixei o óculos. A pessoa que tem o Alzheimer é diferente. Ela tem uma dificuldade de buscar as informações que já estavam guardadas. Como dirigir o carro, esquece a pessoa que está sempre com ela. Quem é essa pessoa? É algo muito sério. Uma outra questão é a pessoa que está sofrendo de depressão. Ela também é impactada na memória. Ela não tem a vontade de várias coisas se perde. E uma delas é guardar informações. Ela fica com aquela sensação aérea. Mas Ciro, como é que eu sei que um pai, uma mãe ou eu posso estar com diagnóstico de Alzheimer? É necessário investigar tanto fisiologicamente como a questão cognitiva. Dentro da fisiologia, você pode estar fazendo uma ressonância, procurando um profissional para fazer uma ressonância e descartar outras hipóteses. Já a parte cognitiva, podemos fazer uma avaliação neuropsicológica para entender esse funcionamento, como essa memória está comprometida, como essas funções executivas estão comprometidas e se encaixam dentro do quadro do Alzheimer. Se você quiser saber mais sobre o Alzheimer, sobre o TDAH, sobre o autismo, entre nossas redes sociais, no Instagram Cirologia, no Instagram Espaço Ligno, e estaremos prontos para recebê-los e explicar mais sobre esses assuntos. Faz sentido para vocês?
Oferecimento. Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. Chegamos ao fim do quadro do Setembro Amarelo. E precisa ficar claro que falar sobre saúde mental não está restrito apenas ao mês de setembro, e sim ao ano inteiro. Para isso serve esse mês. E, para finalizar todos esses VTs que fizemos ao longo do mês, hoje vamos falar sobre o transtorno de aprendizagem e a dificuldade que causa no desempenho escolar das crianças, assim como toda a sua vida acadêmica, a dislexia, caracterizada pela dificuldade na linguagem falada e na linguagem escrita verbal e não verbal, como a troca dos fonemas e uma dificuldade de entender as estruturas do texto. Essa dificuldade de aprendizagem precisa de uma investigação, pois os sintomas são multicausais, como problemas didáticos, falta de estímulo da família, uma má alfabetização ou pode ser uma disfunção do neurodesenvolvimento, como a dislexia. E a avaliação neuropsicológica ela é muito importante na construção desse diagnóstico, pois essa dificuldade na aprendizagem pode ser uma comorbidade de um transtorno de desenvolvimento, como TDAH e autismo, entre outros. Como se pode ajudar uma pessoa que tem dislexia? Ler a prova para essa criança, dar mais tempo de prova, priorizar o conteúdo escrito do aluno e não a sua ortografia. E nas provas de matemática, fornecer tanto a tabuada como as fórmulas. O ideal é que essa medida seja aplicada no Enem, nas provas de concursos, nas provas de faculdade, pois assim vamos diminuir os quadros de depressão, vamos diminuir a baixa autoestima e levar uma qualidade de vida melhor para a sociedade. Faz sentido para vocês? Meu nome é Ciro Guedes. E se você quiser saber mais sobre dislexia, sobre TDAH, sobre autismo, sobre avaliação neuropsicológica, pode entrar em nossas redes sociais, o Instagram Cirologia e o Instagram Espaço Ligno. Oferecimento. Espaço Ligno. Cuide da sua saúde mental. Faça uma avaliação. Musiquinha da positividade, porque tá aqui, ó, Espaço Ligno, Psicologia e Neuropsicologia. Com mais de 6 anos no mercado, e os melhores especialistas em psicologia e neuropsicologia, o Espaço Ligno oferece o serviço de terapia, avaliação, reabilitação neuropsicológica. O Espaço Ligno atende crianças a partir de 2 anos e meio de idade. É importante. Adolescentes e adultos também. Então, se você tem alguma suspeita de TDAH, autismo, esquizofrenia, dislexia, Alzheimer, entre outros transtornos cognitivos, entre em contato com o consultório Espaço Ligno e marque logo a sua avaliação neuropsicológica. Somente com essa avaliação você conseguirá um diagnóstico preciso, que poderá, claro, descartar ou validar algum transtorno cognitivo. Os profissionais da Ligno têm uma estratégia individual e apropriada para cada paciente. Então, corre, entre em contato agora. O número, o código 71987059009. Eu vou repetir, 71 é o código, 987059009. Ou acesse o QR Code que está aqui na tela. Você também pode entrar no Instagram, @Espaço Ligno ou @Cirologia. É muito importante para você pai, para você mãe, para todos, né? Para que a gente possa aí tirar algumas dúvidas em relação a todo esse processo.